Bom dia, professor Nelson. Bom dia para aqueles que estão entrando. Bom dia, Jerônimo, Mariana, Igor. Bom dia, Ana. Vamos aguardar um minutinho e aí nós já damos início à nossa live. Bom dia, Fernando. Bom dia, Tiago. O professor Arthur também já entrou. Vamos aguardar mais uns segundos e damos início à live. Bom dia para todos que estão chegando. Agora 11h02, acho que já dá pra gente dar início à live. Bom dia a todos, meu nome é Rafaela Nogaroli, eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos à 38ª edição do IBERC Lives. Esse é um projeto do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, IBERC, onde os nossos associados debatem em lives quinzenais sobre vários aspectos relevantes na área da responsabilidade civil. E hoje o IBERC Lives traz um convidado muito especial, o professor Arthur Bazan, para daí nós conversarmos sobre publicidade digital e responsabilidade civil. Além de tudo, no final da live, ainda sortearemos um exemplar dessa excelente obra recém-lançada do professor Bazan, que é intitulada Publicidade Digital e Proteção de Dados Pessoais. Então, vou chamar o professor Bazan aqui para a nossa live. O professor João Pedro também já chegou aqui, bom dia. Estou tentando te colocar aqui, deixa eu ver. Bom dia, Bazan. Bom dia, Rafa. Deixa eu ajustar meu vídeo aqui. Beleza. Bazan, eu quero te dizer que é uma grande honra, uma alegria ter você na nossa live hoje. Eu agradeço em nome do IBERC, do nosso presidente que está aqui acompanhando a live, o professor Nelson Vivaldi. Agradecemos demais por você ter aceitado o nosso convite. Que é isso, Rafa. É uma grande honra estar aqui ao seu lado, né? Pessoa que acompanha há um tempo já a carreira acadêmica e produção de altíssimo nível, né? E me sinto muito feliz, professor Nelson aqui também, um grande referencial para mim como pessoa, como estudioso, como professor. Então, a ideia, e eu sempre falo isso, né? Aqui é compartilhar um pouco da pesquisa que eu fiz, porque muitas vezes a gente se pega pesquisando, estudando e colhendo várias informações ali, trabalhando com problemas, e se não compartilharmos, isso fica um vazio acadêmico, né? Então a minha ideia, e eu me sinto muito feliz e honrado pelo seu convite, é expor aqui um pouco do que eu consegui construir enquanto doutorando, né? E compartilhar o máximo que eu puder aqui as informações, especialmente que sejam úteis aos colegas aí que trabalham, né, com a responsabilidade civil de uma forma geral. Legal, Bazan. E até para o pessoal conhecer um pouquinho assim, da tua trajetória acadêmica, seu currículo, né? Vou fazer uma apresentação inicial assim, formal, falando que você é associado, então, titular do IBERC, advogado e professor universitário, atualmente assessor de juiz, professor adjunto de Direito Civil na Universidade de Rio Verde e professor de Direito do Consumidor na Faculdade Almeida Rodrigues.
mestre em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, e daí foi quando você desenvolveu a dissertação Contratos Existenciais, Hermenêutica, Luz dos Direitos Fundamentais. Daí deu origem a esse livro aqui incrível, Contratos Existenciais. O livro é incrível, conteúdo maravilhoso e a capa também eu adorei, achei muito criativa. Essa A ideia do Falheiros, né? Nossa, achei muito linda essa capa, dá vontade de ler o livro só olhando pela capa. eu gostei bastante E dessa capa também. E o Bazan, pessoal, ele é doutor em Direito pela Unicinos e foi a oportunidade que ele escreveu daí a tese intitulada O Direito de Proteção de Dados Pessoais e a Busca pelo Sossego na Sociedade da Informação, Publicidades Virtuais e Assédio do Consumo como Dano. E aí foi quando deu origem a esse livro aqui, né, que nós discutiremos hoje, faremos o sorteio ao final da live. E o Bazan, na verdade, pessoal, ele é autor de inúmeros artigos sobre direito civil, consumidor, lei geral de proteção de dados, direito digital, de modo geral. Então, assim, Bazan, eu, né, respondendo o que você falou no início da live, eu quero dizer que eu tenho orgulho de ser sua amiga, né, como já disse em outras oportunidades, muito fã desse extenso trabalho que você desenvolve, trabalho acadêmico. Eu já li seus livros, artigos, sua tese, sua dissertação, tudo. Então, assim, eu sempre estou acompanhando também o seu trabalho acadêmico. Então, agradeço novamente a sua presença, né? Tenho certeza que vai ser uma live muito especial. E antes da gente dar início, efetivamente, ao nosso bate-papo aí sobre publicidade digital e responsabilidade civil, que é um tema, na verdade, que o Bazan já desenvolve desde a época lá do doutorado, que teve início em 2018, né, Bazan? Então, assim, eu gostaria que você nos dissesse o seguinte: de onde que veio a ideia de você escrever sobre publicidade em âmbito digital? Essa sua ideia inicial, escrever sobre isso, está de alguma maneira relacionada ao fato, não sei, de repente você passou a refletir sobre a evolução da publicidade na sociedade, naquela ideia de novos danos, onde a informação se torna um produto ali oferecido no mercado virtual e você, né, começou a perceber a utilização de dados pessoais com novas modalidades de targets publicitárias. Então, assim, foi uma coisa que você viu de modo geral assim na sociedade, uma problemática, ou que impulsionou seus estudos, de repente também foi algum episódio ou episódios, né, de cunho pessoal. Beleza, Rafa. Essa sua pergunta é muito boa, né? Até porque eu sempre brinco nas aulas de consumidor que eu sou o consumidor exemplar. Por que que eu sou o consumidor exemplar? Porque se tiver que acontecer algum vício, algum acidente de consumo, a chance de acontecer comigo é gigantesca. Pra você ter uma ideia, Rafa, o que que já aconteceu comigo? Uma vez eu fui entrar em um shopping, e aí, quando eu entrei no estacionamento ali que você aperta aquele botãozinho para pegar o ticket, eu tomei um choque. Mas você não está entendendo o choque que eu tomei. O aparelho estava com alguma falha e meu coração veio aqui no pescoço, né? Aí eu até comentei com a responsável lá, eu falei, ó, o aparelho lá tá dando choque, todas as vezes a pessoa tem um problema de coração, isso é perigoso. Foi um choque muito próximo a um choque de cerca elétrica que eu já tomei também nessa vida minha. Mas assim, exemplos de danos, de situações de consumo que acontecem no dia a dia comigo, por de certa forma até irônica, né, são recorrentes. E o que que aconteceu com relação à publicidade que me deu até um pouco da ideia de escrever sobre o tema, né? Eu me lembro quando estava concluindo o mestrado, o professor Fernando Martins, que era o meu orientador, comentou em aula uma vez algo que chamou muito a atenção dele. Eu estou falando isso 2014, 2015, por aí. Ele era o coordenador do mestrado e, à época, estava organizando o edital para o mestrado na Federal de Berlândia, estavam organizando o edital para o novo processo seletivo. Então, algo totalmente sigiloso ali. E aí, enquanto ele debatia as questões envolvendo o edital ali com a secretaria do mestrado, ele comentava que começou a receber publicidades de outros mestrados na página de internet dele. Ou seja, havia ali uma demonstração de que aquela conversa que existia entre ele em e-mail e o e-mail da secretaria do mestrado estava sendo utilizada para promoção de publicidades, né? E eu lembro dele falar isso e o professor Fernando sempre brincava também ao mencionar que nós atualmente temos duas vidas, né?
Você chega do trabalho, chega do local em que você fisicamente costuma estar. Isso à época, né? Quando chega em casa tem que olhar e-mail, à época lá Facebook era muito forte, enfim. Hoje eu já falo que essas duas vidas elas estão interligadas, né? A gente com o celular no bolso, é a vida virtual e a vida real acontecendo de forma simultânea, o que deixa ainda mais difícil e desafiador lidar com esses problemas. Mas aí o grande, vamos dizer assim, a grande chave que virou, Rafa, e todas essas situações que o professor Fernando falava, eles vieram à minha mente de forma mais profunda e intensa, quando em 2018, 2017 por 2018, que eu me inscrevi na seleção, no processo seletivo do doutorado da Unicinos, e aí eu precisava ter uma tese. Eu falei, puxa, agora eu preciso construir um projeto de tese, né? E essa ideia veio, o professor Fernando já havia escrito sobre o habeas mente, em que ele falava exatamente isso. Ele falava, olha, essas publicidades que captam dados, especialmente dados sensíveis, para promover publicidades, os chamados spams, elas estão, na verdade, interferindo na própria mente da pessoa, porque aquilo fica importunando, né? Fica, de certa forma, recorrente ali, a gente acaba se colocando numa situação de desconforto, especialmente considerando, como eu mencionei aqui, a dependência cada vez maior dessas ferramentas, como um e-mail, né? E aí, essa ideia do habeas mente me surgiu de forma muito intensa como um projeto, especialmente por ter sido uma época que eu estava estudando muito hipnose, eu estava aprofundando um pouco do conhecimento que eu tinha sobre hipnose também, e aí eu achei interessante fazer algo que pudesse interligar os assuntos, algo que eu pudesse pegar dos conceitos de hipnose e também pudesse trabalhar no âmbito jurídico. E aí não tem nada mais hipnótico no nosso âmbito jurídico do que publicidades. E eu confesso, né, que eu já, pensando no professor Lorenzetti aqui, quando ele fala dos paradigmas, eu já adianto meu paradigma. Para mim, publicidade só serve para vender. Ponto final. Então, se o direito tem a tutela da pessoa como um centro, e nós temos aqui no Brasil a Constituição que exige isso, né, a dignidade como um centro do sistema, a publicidade precisa de limites. Ponto final. Tendo em vista que ela tão somente almeja oferecer o lucro ali. É óbvio que na atividade industrial, comercial, de uma forma geral, a publicidade tem uma função importantíssima. Mas, de antemão, eu adianto isso, né? Na minha visão, a publicidade ela precisa de freios, tendo em vista que ela não promove a pessoa, ela promove o mercado. E aí, Rafa, pensando, construindo todas as ideias naquele desespero tradicional de uma construção de um projeto de tese, além do estudo, né, textos do professor Lênin Streck e de vários outros do professor Wilson, nanotecnologia, eu falava, meu Deus, né, onde eu estou entrando, né, para fazer a prova? Eu comecei, como se você ligasse o radar, eu comecei a ficar mais atento a essas questões. Por exemplo, aquilo que eu pesquisava no, no Google começava a aparecer nas páginas que eu estava mexendo, começava a aparecer nas minhas redes sociais. Então, poxa, tem alguma coisa muito errada aqui. E foi mais ou menos a época em que a discussão da proteção de dados, ela estava muito forte, tendo em vista que a gente estava construindo uma lei, você tinha um regulamento europeu. Então, eu reuni mais ou menos todas essas situações, vivências do dia a dia, para falar exatamente isso. Falar, oh, peraí, a publicidade que almeja de forma específica e direcionada ao lucro, ela precisa de freios e limites, especialmente quando a gente tem os dados pessoais, que à época eram tratados no Brasil com total desordem, né? E nos parece que, especialmente depois do regulamento europeu, isso deu uma melhorada, né? Porque as próprias empresas, perdão, as próprias empresas que trabalham de uma forma global, elas começaram a ajustar os termos e condições para estruturar a base legal ali do regulamento europeu. Mas a ideia em si, Rafa, veio disso. O trabalho com o projeto mesmo era um projeto que tinha o nome de Habeas Mente, e aí eu colocava lá bem específico que era uma ideia do professor Fernando Martins, em que ele construía uma espécie de garantia, um meio termo entre o habeas corpus e o habeas data, mas que você tinha a ideia, tinha uma finalidade de proteger os dados da pessoa, especialmente quando vinculados a publicidades que podiam perturbar. E hoje se vê muito isso, né? Aquele documentário Dilema das Redes, ele foi ter concluído a tese. E ele resume de uma forma muito didática o que eu trabalhei, né?
as publicidades que são a tônica do mercado digital, elas geram nas pessoas uma porção de danos psíquicos, e aí parece que o habeas mente ele surge como uma metáfora bem interessante. Então surgiu daí. E aí dessas ideias em si, eu comecei, como eu mencionei, a me atentar mais a essas situações que aconteciam no dia a dia. E aí, Rafa, os exemplos são muitos, né? Desde uma vez na aula de direito civil eu mencionava os direitos das pessoas, dos gays, ali de união estável, o próprio casamento que o STF reconheceu, né? Porque como professor de direito civil eu tenho um apego muito grande à autonomia privada. Eu sempre falo com os alunos, você pode discordar pessoalmente, mas como jurista você tem que respeitar. Cada pessoa vai definir no seu âmbito privado seus interesses ali e precisam de respeito e de garantia pela lei. E eu cheguei em casa depois, fui acessar minhas redes e tinha publicidade. O meu algoritmo achou que eu tinha me descoberto gay, né? Então, e eu falo publicidades assim, que sob a ótica do direito do consumidor abusivas, homens de sunga, abraçados em uma praia e tal. Para mim é abusivo, assim como muitas publicidades de cerveja, que sempre tem alguma mulher de biquíni e tal. Eu vejo isso não vejo isso com bons olhos, né? Eu acho que esse apego à sexualidade na publicidade, ele deveria ser banido. Não faz sentido para mim. Mas exemplos são vários, né? Inclusive, agora eu estava conversando com alguns colegas de Acho que tem faculdade. um da sua avó, não tem relacionado à questão da utilização de dados? Como que é esse episódio? Rafa, Ocorreu com a sua episódio, avó? episódio interessante que tem de pessoas mais velhas, né? De um amigo meu, ele tava até aqui, o João Alexandre. Ele me contou uma vez que o avô dele faleceu. Então, logo o avô dele faleceu, o pessoal do banco já entrou em contato com a avó dele para oferecer empréstimos, né, os chamados empréstimos consignados. Então, e essa temática do empréstimo consignado, de uma forma geral, ela é muito delicada, né, porque a gente tem hoje no Brasil também um verdadeiro caos no que se refere a isso. Eu estou até escrevendo um artigo a respeito desse assunto, Rafa. Essa semana passada, se eu não me engano, teve uma lei considerada constitucional pelo STF, de Santa Catarina, salvo engano, que falava exatamente isso, proibindo a oferta de empréstimos consignados por telefone, chamado telemarketing. Por quê? Porque o que a gente vê hoje é um vazamento, e não se sabe de onde, dos dados do INSS, que a pessoa, antes de saber, né, que foi o que aconteceu com meu pai, antes de saber que a aposentadoria tinha dado certo, já começa a receber publicidades e são, assim, assustadoras. Meu pai chegou a receber mais de 60 ligações por dia. Então, isso tudo, o João confirmando aí, né, que eu não tô mentindo, né? Eu tinha esquecido de que tinha ocorrido com a sua avó, foi com o Não, João com a minha Alexandre. avó foi com, Não, com, com... eu lembrava de algum episódio, mas eu tinha esquecido que era com o João Alexandre. E até, Bazan, puxando um link com o que você está falando, assim, a gente tem observado, até a professora Flaviana, que entrou ali, bom dia, né, professora Flaviana, até tem outros associados aqui que eu vi que entraram depois, o professor Romualdo, o Júlio, o Calheiros, o João Alexandre, bom dia, obrigada pela presença de todo mundo. E vocês estão me ouvindo bem? Porque a professora Flaviana falou que estava um pouco baixo o meu áudio. Aqui para mim tá perfeito. Tranquilo? Tá. Baseando até puxando um link com o que você tinha falado, a gente tem observado realmente que a vida na sociedade da informação tem alterado justamente a maneira com que o ser humano ele pratica atos, se relaciona em diversas circunstâncias da vida, né? Especialmente agora em âmbito digital. E o que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre aquele brilhante texto que você escreveu com o Falheiros sobre a tutela do corpo eletrônico como direito básico do consumidor aí no contexto dessa sociedade da informação, porque nesse cenário, como as publicidades virtuais ficam utilizando de maneira indevida, né, os dados pessoais dos consumidores, né, promovendo essas ofertas que estava comentando, né, direcionadas, importunadoras, né, como que eu qualifico aí, né, esse dano? E até porque nós sabemos que a oferta publicitária
é uma prática de mercado relacionada à livre iniciativa, da atividade econômica, mas, Bazan, qual que é o limite dessa publicidade digital, né? Como que se dá a regulação jurídica dessa publicidade, especialmente tendo como base lá o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque até complementando o que você estava falando aí dessas práticas, né, de publicidade, outra coisa que nós temos notícia é em relação à questão, por exemplo, do geopricing, geoblocking, né, que as empresas utilizam dessas técnicas, utilizando dados, né, e dados de conexão dos consumidores para direcionar aí produtos, serviços de mercado, tem a questão aí também do profiling, né? Então, a minha pergunta para você seria quais que são as limitações a essas atividades mercadológicas, publicitárias, né, especialmente no que toca à questão do tratamento de dados pessoais. Perfeito, Rafa. Essa ideia do corpo eletrônico, que é uma ideia do Stefano Rodotà, né, do professor Rodotà, ela foi muito bem acolhida pelos meus pensamentos. Inclusive, mandar um abraço aqui para todos os associados, né, pessoas que eu admiro e acompanho o trabalho também. E aqui, especialmente, ao Faleiros, né, meu coautor predileto, que tem escrito comigo alguns textos interessantes a respeito dessa ideia do corpo eletrônico, que pode ser resumida de uma forma bem didática e simples, em um conjunto de dados pessoais que compõem a sua personalidade quando você está em rede, de forma virtual, vamos dizer assim. Então veja se nós não estamos aqui utilizando os nossos corpos eletrônicos, né? Você aí na sua casa, imagino eu aqui na minha, distantes em diálogo, inclusive com outros colegas também acompanhando. Não deixam de ser dados aqui projetados na internet e que demandam uma tutela, demandam uma proteção. E quando eu falo corpo eletrônico, de uma forma geral, nós temos que pensar que, como o professor Stefano Rodotà fala, os dados eles fazem parte da nossa vida, eles fazem parte da nossa integridade. Então, se existia uma preocupação com o corpo físico anos atrás, hoje nós temos essa, e aí eu insisto, né, a ideia do professor Fernando Martins mais uma vez, uma dupla vida. Inclusive lembrando aquele joguinho que tinha, né, Second Life, em que as pessoas projetavam. Eu confesso que eu nunca joguei esse Second Life, eu sei como funciona e tal, mas eu visualizo como um The Sims, né? The Sims eu jogava, adorava. Você no The Sims, você pode escolher o seu avatar, o seu personagem. E quando você coloca isso na internet, se relacionando com outras pessoas, como é o caso do Second Life, existe uma proteção que precisa ser dada a isso. Inclusive tem um julgado, Rafa, muito interessante, que é mencionado no meu livro, inclusive, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que se protege o avatar do sujeito que jogava Warcraft. Basicamente, ele estava lá, e é um jogo que movimenta milhões, e milhões de pessoas também se interagem, e é um estilo de vida, vamos dizer assim, que precisa ser respeitado, né? Pensando que na autonomia, as pessoas que gostam de jogos, elas precisam ser respeitadas nesse sentido, e ele fazia parte do ranking, se eu não me engano, ele estava entre os 100 melhores do mundo. E o jogo, a plataforma excluiu ele, pois existia ali um indício de que ele estava utilizando os boots, estava roubando, vamos dizer assim, né? Usando manha na minha época. E ele foi excluído da plataforma e entrou com ação contra a empresa que fornece o jogo, falando, olha, eu sequer tive direito de defesa, eu não usei esses boots que estão falando e me tiraram ali vários anos. Aquele nickname, né, o avatar, ele estava conectado à minha personalidade. As pessoas me reconheciam enquanto aquele sujeito que estava na lista dos 100. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma decisão muito interessante, ele confere essa proteção e estende exatamente isso, o direito à imagem, mas não a imagem da pessoa, mas a imagem projetada no jogo. Então, para mim foi uma decisão que exatamente reconheceu isso. E traz um tema interessantíssimo, Rafa. A aplicação dos direitos fundamentais das relações privadas, a ponto de talvez que temos que construir quase um devido processo legal para, por exemplo, o sujeito ter a sua conta banida. Vamos imaginar um Instagram, né? Como aconteceu com o Trump, um tema bem polêmico. Será que ele não teria ali que o direito de ter suas contas suspensas, apresentar uma defesa, verificar se ele realmente violou de forma intencional alguma política da plataforma em si, né? É um tema muito interessante, que traz uma porção de problemas de pesquisa aí que podem ser abordados.
para mim, interessa o seguinte: existe uma proteção a esses dados pessoais que compõem o corpo da pessoa. E aí, quando a gente pula para a publicidade, Rafa, uma questão muito interessante é que esse corpo eletrônico ele fica totalmente vulnerável, como nós estamos mencionando aqui. O que você faz em rede, e hoje já assim confirmado, o que você fala próximo dos aparelhos eletrônicos, se transforma em informação, dado, que vai ser processado por algoritmos e que vão direcionar publicidades a você. Vejamos aqui os novos termos do WhatsApp, né? Polêmicos, novos termos. Um dos pontos que chamou muita atenção, e até a gente estava comentando aqui a nota técnica da autoridade, é que o WhatsApp, agora querendo compartilhar de uma forma bem obscura os dados das conversas ali com o Facebook, ele tem, na grande verdade ali, a intenção de utilizar esses dados para promoção de marketing. O que já faz, Rafa. Para te dar um exemplo aqui. Uma vez eu estava conversando com o Faleiros a respeito do professor Rodotá, e como eu gostava dos escritos dele, né, como foi um personagem tão importante para nós, que estudamos proteção de dados, e estava sentindo uma carência em compreender italiano, né? Eu preciso estudar italiano para poder pegar as obras clássicas e tudo. E, Rafa, depois, o meu Instagram, o meu Facebook, o Google, era só curso de italiano. Então, veja, eu estava conversando no WhatsApp com o Faleiros, né? E nós estamos falando de um WhatsApp que, quando é intimado a oferecer os dados de sujeitos criminosos que estão planejando assaltos a banco, fala que existe criptografia de ponta a ponta que não pode ser violada, que não tem como ser violada, né? Então, esse obscurantismo que existe com relação aos dados, quando você parte para o lado da publicidade, ele fica muito claro que existe um sistema com relação a isso. E aí, como você falou da regulação, eu acho que o grande problema, digamos assim, é que se a publicidade antes ela era feita em massa, principalmente por meios de comunicação que sofrem uma porção de regulações por agências e tudo, quando a gente parte para a internet, isso se torna praticamente sem controle, descontrolado, né? Vamos imaginar aqui o caso do professor Michael César, por exemplo, que trabalha muito com os influenciadores. É muito difícil você saber, vamos imaginar aqui, né, um influenciador de todos nós, professor Nelson Rosenwald. Ele está lá fazendo uma live e aí do nada ele pega o meu livro e fala: olha, gente, livro aqui do Bazan, que escreveu, material interessante, falando aqui sobre publicidade digital. Você não sabe se o professor Nelson está sendo sincero como professor, indicando uma obra como nós fazemos o tempo inteiro, ou se no final eu estou oferecendo 10% para ele das vendas que fizerem utilizando, sei lá, o cupom do professor Nelson no site. E aí, se ele estiver ganhando, como lá no direito do consumidor a gente brinca, né? Se existe um bônus, existe um ônus. Então ele se responsabilizaria. Agora, se ele estivesse fazendo uma indicação sincera, não tem como você jogar o Código de Defesa do Consumidor e impor limites no professor Nelson. E aqui, Rafa, um tema muito interessante, sobre esse tema, um caso muito interessante, foi a live do Gustavo Lima. Não sei se você lembra, no começo da pandemia, que ele ficou bêbado, xingou e tal. O Gustavo Lima é aqui da minha cidade, então existe um apego emocional muito forte com a figura dele aqui, né? E eu lembro que surgiu aquela polêmica toda, e eu fiz até uma live à época trabalhando com esse tema, porque é muito complicado você regular, por exemplo, uma live. O sujeito está ali fazendo um show e bebendo cerveja, e bebe cerveja porque ele bebe mesmo, ele gosta daquela loucura toda envolvida ali. E como que você vai impor limites a isso aí? Como que você vai colocar, por exemplo, restrição de idade, o que se faz na televisão? Como que você vai colocar aquela tarde, né? Se beber não dirige, que são situações que legalmente são exigidas. Então, o problema da publicidade digital é exatamente isso. Ela toma formas tão dinâmicas e plurais que é muito difícil o direito regular de forma específica, como a gente gosta, né? Para você aplicar a subsunção lá, fato, norma e tudo. É muito difícil e a complexidade se torna um desafio muito grande. Vamos pensar aqui, voltando no professor Michael César, dos influenciadores, né? Até que ponto esse influenciador está ganhando ou ele está dando uma opinião sincera? Se o sujeito expõe na internet toda a vida dele, você nunca sabe se ele está oferecendo aquela banana porque realmente ele gosta e está ali sendo sincero, né? Ou se ele está ganhando daquela empresa que vende bananas. Então, um dos grandes desafios da publicidade é exatamente essa regulação.
E aí, já fechando meu raciocínio, a lei de proteção de dados, ela surge como uma ferramenta que nos traz um caminho seguro aqui, né? Por quê? E aqui eu já acrescento mais uma informação, Rafa, para você ter uma ideia do tamanho do problema que nós estamos. Quando eu falo proteção de dados, eu estou falando que as empresas elas estão conseguindo acesso às questões mais íntimas possíveis do ser humano. Então eu tenho escrito um texto aqui sobre o dado neural, que basicamente é a utilização de ferramentas da neurociência para a construção de informações. Então, vou te dar um exemplo, e aqui fazendo um diálogo com os assuntos que eu estudo e que eu gosto. Quando você está hipnotizando uma pessoa, e isso de uma forma bem geral aqui, resumida, significa que você está conseguindo com que ela tenha a atuação no cérebro de forma muito mais impulsiva, aquilo que Kahneman fala de sistema 1, quando você está hipnotizando a pessoa, ela apresenta certos sinais, sinais de que está entrando em hipnose. Um deles é a dilatação da pupila. É mais ou menos como se a pessoa estivesse se interessando tanto por aquele assunto que você está falando com ela, aquele processo que você está fazendo com ela, que a pupila dilata, assim como a pessoa está apaixonada, tem algumas causas que geram essa dilatação de pupila. Isso é normal, Rafa. Você trabalhando com hipnose, você começa a perceber esses pequenos sinais que são indicativos de que está funcionando. E olha que loucura. O que a gente verifica hoje é que existem sites que quando você abre, vou dar um exemplo aqui, a Amazon fazia isso, não sei se ainda faz. Quando você abre a página, ela abre a sua webcam e fica rastreando fazendo uma leitura fria do seu rosto. Quando você dilata a pupila, num certo local em que você está olhando na tela, é porque existe um interesse. Então veja, fazendo um diálogo aqui, é como se você estivesse naquele momento hipnotizado, e aí você já não está agindo de forma racional. A gente pode até questionar aqui a existência ou não do livre-arbítrio. Você está agindo de forma impulsiva, você está apaixonado por aquele livro, né? E eu na Amazon, eu sou hiper vulnerável, porque eu nunca vi. Nossa, eu então. Eu compreendo fortemente esse tipo de situação. E aí o que esses sites fazem? Eles pegam esses dados, que nós vamos chamar de neural, por quê? Porque é uma informação que está demonstrando um comportamento do seu cérebro a partir de uma instigação externa ali, oferecimento, por exemplo, do livro, e aí eles vão aprimorar as páginas para que você consiga fazer com que o consumidor consuma de forma mais impulsiva, o mais rápido possível. E aqui nós temos a título de exemplos algoritmos, né? Quem comprou esse também comprou esse. Aí você fala, nossa, é tudo que eu preciso. Responsabilidade civil aqui, responsabilidade civil ali, proteção de dados. Quando você vê o seu carrinho está cheio. Né? Então, para finalizar aqui o raciocínio, Rafa, a gente tem aquela ação do metrô, que trabalhou também bastante com isso, né? Uma ação polêmica, que fazia... Você falar um pouquinho dessa decisão, que foi uma sentença recém-publicada? Isso. Eu confesso que a sentença eu não li, eu ainda não tive tempo de ler. Na verdade, é um processo que me interessa muito, e eu cheguei a mencionar ele no meu trabalho também, mas só por passagem, tendo em vista que ele trabalha exatamente com essa problemática que eu estou apontando aqui, né? Você está utilizando os dados da pessoa, e aqui dados que, pelo projeto de lei que quer trazer uma proteção ao dado neural, ele seria ultrassensível, vamos dizer assim, seria mais do que o dado sensível, seria um dado que vai além do sensível, que é, por exemplo, a forma com que a pessoa se comporta mentalmente a partir de uma publicidade direcionada a ela, né? Para quem não conhece esse caso, eu vou me arriscar aqui a falar dele, né? Tendo visto que não conheço muito em profundo, o metrô de São Paulo ele colocou visores, espécie de televisões, oferecendo publicidades, só que atrás desses visores existiam câmeras que estavam captando exatamente a reação das pessoas a essas publicidades. A ideia era descobrir qual a publicidade que causava mais impacto num certo público, se não me engano era um público feminino, alguma coisa nesse sentido, para, obviamente, aprimorar, né? A ideia aqui, quando a gente pensa em dado pessoal, é aprimorar a publicidade, para ela se tornar cada vez mais efetiva com um gasto menor, né? Uma lógica de mercado, né? Máximo de lucro com mínimo de custo. Então, se você consegue aprimorar a publicidade, fazendo com que ela seja mais efetiva, você, consequentemente, acaba reduzindo gastos. Só que nesse meio termo, Rafa, tem as pessoas, né? Imagina, né? A empresa sabe quando a sua pupila dilata. E imagina, vamos pensar em questões assim, até mais sensíveis, num aplicativo como o Tinder.
O Tinder consegue criar um padrão ali de pessoas que você se interessa. E te coloca numa bolha de filtros, né? Vai te mostrar só pessoas que seguem um certo padrão. E aí nós podemos, mais uma vez, questionar até se essas tecnologias em si não estariam interferindo no próprio livre-arbítrio das pessoas, né? Quando ela te coloca num padrão. Quando nós vamos para a política, por exemplo, isso já ficou mais do que demonstrado no caso Cambridge Analytica, né? Como que é possível você separar pessoas em grupo e direcionar comportamentos a partir desses dados pessoais. Então, em resumo, bem resumido aqui toda a abordagem, o corpo eletrônico compõe esse conjunto de dados que nós estamos falando. Esse conjunto de dados significa muito para nós. O Facebook sabe, por exemplo, quando uma pessoa vai entrar num relacionamento sério com outra, até com 2 meses de antecedência, pelos comportamentos ali, né? Eu fiquei, sabe, cutucada é um negócio que você só faz se for namorar. Se você cutucar alguém, é um forte indicativo de que vai vir um relacionamento sério ali, Pois né, é, você no tem que tomar Facebook. cuidado, Bazan, porque você falou que começou a receber umas propagandas e tal, demonstrando que você tinha mudado de orientação sexual. Pode ser que ele esteja entendendo. Tá vendo? Que loucura, né? Ele descobriu que eu sou gay antes da minha pessoa, né? E aqui nós Teve temos até o um caso, eu caso. acho que de uma menina menor de idade, que ela Isso. fez algumas compras e daí começaram a direcionar compras relacionadas a produtos assim para criança, recém-nascido, e realmente a menina parece que estava grávida, né? Teve até um caso Esse é o caso famoso, né? O caso Target, né? Ele é do mencionado em Target. quase todos os livros, bons livros de proteção de dados mencionam, né? O livro do Bione mesmo, ele menciona, se eu não me engano, da Laura Mendes, ela fala também. Mas esse caso, ele é emblemático demais, né, Rafa? Porque, veja, o algoritmo, e o Faleiros fala muito disso, né? Os algoritmos, eles têm um potencial que eu acho que nós não conseguimos compreender. E aqui você mencionou do geoblocking, da geolocalização, um exemplo interessante a respeito disso. A gente não consegue sequer compreender esses algoritmos. E a bem da verdade, eles nada mais fazem do que utilizar todas as informações que são nossas, sensíveis, muitas vezes, ou ultrassensíveis, como os dados neurais, e estão fazendo para, na maioria das vezes, empurrar publicidades, né? Então, o professor Romualdo aqui, tô falando aqui, as pessoas que cutucam ele às vezes, né? Romualdo, eu já passei por isso, né? A situação constrangedora. E, e a grande verdade é que nós estamos, de certa forma, Rafa, se não houver um respeito muito profundo pela Lei Geral de Proteção de Dados, e eu sou não só um defensor, mas sou muito otimista com essa lei, nós teremos nossa vida cada vez mais atacada e atrapalhada de uma forma geral por esse tipo de prática, né? Como nós estamos mencionando aqui. Exemplos não faltam. Então, proteger o nosso corpo eletrônico, e aqui prometo, né, que eu vou concluir meu raciocínio, proteger o corpo eletrônico, proteger os dados pessoais. Quando a gente parte para a publicidade, o uso de dados pessoais, ela é o grande caminho hoje que se constrói. Então, o raciocínio que a gente pode construir não há como trabalhar com publicidades hoje sem que tenha, consequentemente, uma proteção de dados, porque é o caminho que o mercado tem seguido e é o que nós dependemos hoje para que tenhamos respeito à nossa vida, liberdade, integridade, enfim. Nossa vida hoje depende dos nossos dados, né? Isso é algo que não pode deixar de ser destacado. Verdade. E, Bazan, você publicou recentemente um artigo muito interessante que você fala daquela primeira decisão judicial brasileira que se valeu de dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados para condenar uma construtora que compartilhou lá com terceiros dados de seu cliente, de um cliente lá, parece que ele era comprador de um apartamento e daí para fins publicitários aí de terceiros. Eu queria te pedir se você puder contar um pouquinho para a gente sobre esse julgado, de que maneira que esse tratamento irregular de dados viola ali os dispositivos da LGPD, e não só da LGPD, né, mas também outros direitos previstos ali pela própria Constituição, como privacidade, autodeterminação informativa, intimidade, enfim. E interessante, assim, se você puder fazer um link, tem aquela nova política de privacidade do WhatsApp, quanto ao compartilhamento de dados pessoais
salvo engano, acho que na semana passada passou a vigorar essa nova política de dados do WhatsApp Business para compartilhar agora dados de usuários do aplicativo com o Facebook. Salvo engano, essa mudança, inclusive, ocorreu sob protesto ali, de órgãos reguladores brasileiros. Teve uma manifestação da NPD, né? Então, se você puder nos explicar tanto a questão ali do tratamento irregular dessa empresa lá da construtora e trazendo também fazendo um link, né, com essa nova política de dados do WhatsApp, de compartilhamento, né? Perfeito, Rafa. Esse caso em si, ele é um caso bem emblemático, denominado caso Cirela, porque foi o primeiro julgamento que teve no Brasil com a utilização da LGPD de forma expressa a partir da sua vigência, da entrada em vigência da lei. Para mim foi uma decisão muito feliz, porque eu tinha acabado de defender a minha tese. Inclusive, depois eu fiz as considerações no livro a respeito desse caso. E ele envolveu mais ou menos a seguinte situação. Um consumidor, ele fez uma aquisição de se eu não me engano, foi um apartamento. E aí, a empresa que ofereceu a ele esse imóvel, ela compartilhou os dados dele. Olha, vamos imaginar aqui, a Rafa comprou um apartamento em tal lugar, X, de não sei quantos metros, então, já com uma porção de dados ali, mais ou menos a condição financeira, a localização, a idade, sexo, enfim. E aí ela compartilhou esses dados do consumidor com outras empresas. E aí, Rafa, o que é importante a gente destacar aqui, um dos grandes problemas que se tem no Brasil hoje é até a falta de educação nesse sentido. E eu falo, assim, de forma bem sincera mesmo, me parece que muitas empresas elas não têm noção de que agem de forma ilegal quando fazem esse tipo de coisa. Por quê? Porque o que houve aqui foi um compartilhamento ilegal de dados. Não se teve o consentimento, não se teve nenhum tipo de utilização das bases legais que a LGPD permite para esse compartilhamento de dados. Então, basicamente, a empresa que vende imóveis compartilhou as informações do consumidor com outras empresas que vendiam, por exemplo, eletrodomésticos, uma cortina, um sofá, enfim. E aí o consumidor era recorrentemente perturbado, telefonemas, WhatsApps, oferecendo a ele bens relacionados ao imóvel. Poxa, você comprou um apartamento, precisa de uma cama, você precisa de um ar-condicionado. E veja, isso para mim foi muito feliz, insisto, que sendo um caso paradigmático, o primeiro, e ele descreve exatamente tudo que eu construí na minha tese, diz o seguinte: você não pode ser perturbado por uma publicidade, uma oferta que, primeiro, você não quer, segundo, você não permitiu que os seus dados fossem usados ali naquele sentido, e terceiro, você já falou que não quer aquilo mais, né? Não me perturbe, me deixe em paz. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Por mais que o consumidor solicitasse às empresas terceiras que tinham essa informação de que ele tinha comprado o imóvel, que não mais o perturbassem, essa importunação continuou. E aí ele foi inteligente, destaque aqui para o advogado da parte, de entrar com ação contra a empresa que vendeu o imóvel, porque foi ela que lá atrás, na fonte, na origem, compartilhou de forma ilegal os dados dele. Então ela é a grande causadora de todos esses danos que são danos indiretos aí. E esse caso, Rafa, ele é um caso emblemático, como eu disse, por aplicar a LGPD de forma inaugural, mas também por demonstrar que existe uma proteção contra esse assédio de consumo. Esse assédio de consumo que, usando dados pessoais de forma ilegal, acaba prejudicando o consumidor. E aí, quando você falou do termo do WhatsApp, me parece que existe um amplo diálogo, porque o que o WhatsApp quer fazer, em verdade, é ampliar o compartilhamento, e como eu mencionei aqui, de forma totalmente obscura, e é algo que fica bem claro na nota técnica da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por quê? Como? Qual a finalidade? Onde está o consentimento esclarecido do consumidor? Quer compartilhar aqueles dados que são retirados ali de conversa do WhatsApp com canais empresariais, né, os WhatsApps comerciais, com o Facebook. E nós sabemos que o Facebook ele gira em função das publicidades que são ali direcionadas. Então nos parece que esses casos em si, eles demonstram que o compartilhamento dessas informações, desses dados, eles são substrato para o oferecimento de publicidades, mas a partir do momento em que esse compartilhamento é feito sem as bases legais que permitem,
toda essa operação se torna ilegal, toda essa operação se torna ilícita. E aí algo, Rafa, que chama muita atenção, que a nota técnica também coloca em destaque, é que o WhatsApp tem termos diferentes para cada lugar do mundo. Então, na Europa, existe um termo no WhatsApp, para o WhatsApp. Nos Estados Unidos, Canadá, porque são países que já estão aplicando proteção de dados de uma forma um pouco mais rigorosa, né? E aí um dos destaques, inclusive o Procon de São Paulo foi um dos órgãos que pisou no freio do WhatsApp aí e falou, olha, peraí, vamos explicar bem. É que precisa ser respeitada. A proteção de dados, ela está aí, está em vigor, né? A gente precisa que as empresas tenham, né, esse respeito, porque, no fundo, o que nós estamos protegendo aqui são as pessoas que vão ficar vítimas e sujeitas a esse tipo de práticas, como a que a gente está mencionando aqui. Que você conversar, o que nós dois, Rafa, estivermos conversando no WhatsApp, vai começar a aparecer nas publicidades. Para não dizer, vão começar a ligar para nós, né? Que eu acho que é o pior de todos, né? Telemarketing, eu confesso que eu tenho um ódio mortal e pessoal, né? Não da pessoa que está me ligando, mas da prática em si, né? Bazan, e para fechar a nossa live, antes do sorteio aí do seu livro, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Tá passando muito rápido, né? 11h46 já. Ficaria mais aí 1, 2 horas conversando com você, mas infelizmente vou por uma última pergunta que seria mais ou menos o seguinte: a responsabilidade civil pela perturbação do sossego na internet é, então, um caminho viável como concretização de uma nova garantia fundamental, né, que você chama ali no seu livro de habeas mente. Inclusive, você já comentou, né, no início da live, mas se você puder explicar melhor para a gente o que é exatamente essa proposta, né, do habeas mente enquanto garantia contra essas práticas virtuais que utilizam dados pessoais, e também, de repente, será que a teoria do desvio produtivo do consumidor também não poderia ser, aí nesse contexto, né, uma das respostas para esse tipo de ingerência aí na esfera existencial dos usuários da internet? Você tem 5 minutinhos para responder. Tipo, Vamos lá. Um grande desafio. Grande desafio. Bom, para começar, eu até agradeço ao professor Nelson, Rafa, que quando eu estava no ápice assim, da construção, né, desse trabalho, o professor Nelson, em um evento do IBERC, mencionou, né? Cada um quer criar um dano para chamar de seu, né? E era exatamente o que eu estava fazendo. Eu queria criar um dano, né? Um dano para, o dano do Arthur ali. E aí foi um momento em que eu refleti e foi, a gente precisa ter um pouco mais de humildade. O que eu estou fazendo e qual foi a conclusão que eu cheguei? Já existe no nosso sistema toda a estrutura de responsabilização civil para impedir isso que eu estava falando. Se eu queria definir um certo direito ao sossego na internet, não aquele direito ao sossego dos direitos reais, de vizinhança, mas aqui na internet, de não ser perturbado por publicidades, já existem mecanismos que garantem esse direito ao sossego. Por exemplo, o abuso de direito parece um instrumento que é interessante aqui. Não tem como você verificar que é um legítimo exercício de direito uma empresa te ligar 40 vezes no mesmo dia. Abuso de direito. E você poderia ir mais. Você tem o Código de Defesa do Consumidor que traz lá as práticas abusivas também, dentre elas prevalecer-se da vulnerabilidade do consumidor, está lá no artigo 39 uma porção delas. E aí a ideia que eu trouxe, Rafa, o que eu construí, vamos dizer assim, nada mais do que trazer a reflexão um fato específico, que são as publicidades que utilizam de forma ilegal os dados pessoais e que não só utilizam de forma ilegal pela ausência de consentimento, mas também se comportam de uma forma tão intensa, seja pela repetição ou seja pela utilização de dados sensíveis, que ela se apresenta abusiva. E aí a responsabilidade civil aparece como uma ferramenta interessante, e aí foi um diálogo muito bacana com o professor Fernando Martins, é que, poxa, se nós estamos falando que a proteção de dados é um direito fundamental, que tem forte ligação com a privacidade, e a forma de proteger, o remédio, vamos dizer assim, processual para proteger esses direitos é a responsabilidade civil, nós podemos chegar à conclusão de que a responsabilidade ela cumpre uma função de garantia fundamental, porque ela está instrumentalizando a proteção de direitos fundamentais. E aí a ideia do habeas mente e também do dano de assédio
não foi aqui construir ou criar um dano para eu chamar de meu ou uma garantia para eu chamar de minha, mas sim deixar claro que essa situação que se repete na sociedade, ela já tem uma solução no nosso sistema jurídico capaz de impedir que a pessoa seja vulnerabilizada nessas situações. E aí é óbvio que uma das coisas que eu faço no final do livro é deixar uma sugestão legislativa, porque quanto mais claro e específico você tiver a proteção de um direito, me parece que mais fácil fica instrumentalizar ele no mundo jurídico. Então, nós já temos o reconhecimento, por exemplo, do STF, que a proteção de dados é um direito fundamental. Só que isso não impede o legislador, no projeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor, de expressamente colocar como direito básico do consumidor a proteção de dados. E aí, concluindo, Rafa, nos 5 minutos estourados que você me deu, nós já temos no nosso sistema e a responsabilidade civil, e eu destacaria especialmente a responsabilidade civil no âmbito coletivo, difuso e coletivo, ela já é instrumento, vamos dar o exemplo aqui do caso do metrô, para impedir esse tipo de prática. Só que nada impede que nós tenhamos uma construção legislativa e doutrinária destacando o seguinte: direito ao sossego. A internet também tem que ser o espaço, como o professor Marcos Dessoni fala, não só de você usar o seu tempo como você quiser, mas de você usar o seu tempo sem ser perturbado, né? E aí me parece que são ideias que se somam, todas elas no sentido de proteger a pessoa, que agora tem essa segunda vida, que é a vida da internet. Esse é uma conclusão geral que nós podemos chegar. Perfeito, maravilha. Bazan, então agora nós vamos para o sorteio dessa obra maravilhosa, Publicidade Digital e Proteção de Dados, Direito ao Sossego. Vamos lá, pessoal. Bazan, me fale um número de 1 a 20, por favor. Número de 1 a 20, vou falar o 13. 13. E aproveito também para agradecer novamente a presença dos associados, né, além do professor Nelson, nosso presidente, a professora Flaviana, Faleiros, Romualdo, professor Júlio, João Alexandre, todos os presentes, muito obrigada. Vamos lá, 13, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. José César. José César. Deixa eu ver aqui se tem um sobrenome. Professor José César. Daí, professor José César, você faz a gentileza de nos enviar um direct, e aí com seus dados completos para envio do livro, né? Então, parabéns, uma ótima aquisição. Recomendo a todos que não ganharam aí o sorteio, mas que leiam esse livro. E, Bazan, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua presença aí na live, infelizmente chegando ao fim. Quero te parabenizar por todo o trabalho que você tem feito aí dentro de direito digital. Realmente tem sido fonte aí dos meus estudos e de muitas pessoas, então super te incentivo aí a continuar nessa caminhada. Essa foi realmente uma live excelente, com muito aprendizado para mim, tenho certeza que para todo mundo aqui, então realmente muito obrigada. Que é isso, Rafa, eu fico muito feliz, cumprimentar todos os nossos colegas que estão ouvindo. O César é meu aluno, Rafa, fica fácil de Legal, manter o bacana. contato. Fico feliz, César, espero que você goste da obra aí. E quem tiver interesse, inclusive, de adquirir, Rafa, pode procurar lá na Editora Foco, no site da Editora Foco, e colocar o cupom BAZAN de desconto, né? Que tem um descontinho lá de 20%. Mas é isso, para mim é uma grande honra e eu me sinto extremamente honrado de fazer parte do IBERC, de estar em contato com pessoas que me fazem tão bem, porque discussões e você vê todo mundo estudando, uma construção de diálogo ali, até quando há discordância, né? Isso para mim é fantástico, me sinto honrado de fazer parte desse grupo de estudiosos aí, e mais honrado ainda de poder compartilhar aqui de forma bem singela minha pesquisa, meus tormentos, né, os problemas que vão aparecendo aqui no meu mundo virtual de consumo, e fico sempre à disposição, né, fique à vontade para me convidar sempre que puder, eu estou à disposição de vocês. Beleza? Obrigada, Dan. Obrigada mesmo. E para aqueles, só quero deixar uns avisos finais, né, para aqueles que estão nos assistindo e não acompanharam a live
desde o início. Essa foi a 38ª edição do IBERC Lives. O vídeo vai ficar disponível por 24 horas aqui no nosso IGTV. E, posteriormente, será disponibilizado no nosso canal do YouTube, onde a gente sempre está postando ali todas as lives, webinários, né? Então, esse é um projeto do IBERC. Quero convidar, inclusive, aqueles que estão nos assistindo pelo perfil do Bazan, que sigam aqui o IBERC, que é @iberc.brasil, para ficarem por dentro de vários projetos bacanas que nós temos aqui, não só as lives, mas os webinários, a revista, né, as edições da revista, a coluna do Migalhas, né? Então, realmente, muita. Então é isso, pessoal. Um bom dia aí para todo mundo e nos vemos no próximo IBERC Lives. Bom dia, pessoal. Obrigado, Rafa. Tchau, tchau para todos.